Olá, graça e paz de Jesus, nosso Senhor. Que bom estarmos aqui. Hoje é dia 1º de maio, feriadão, muita gente viajando, dia do trabalho. Hoje nós vamos ter o trabalho de abrir a Bíblia e folhear as páginas aqui do livro de Neemias, mas é muito gratificante estarmos aqui com vida e saúde, mais um dia, mais um sábado que chegou, mais um final de semana para a gente poder passar com Deus, com a nossa família. E obrigado você que veio até aqui, você que vai assistir depois também. Tem um pessoal que deixa sempre para assistir depois lá. Que Deus abençoe a cada um aqui. Vou iniciar então com uma oração para a gente abrir a Bíblia. Espero que você possa também abrir a sua, para ir a gente acompanhando aqui juntos a leitura. E como o livro de Neemias tem 13 capítulos, né, um livro curto, então a gente vai poder ler algumas passagens um pouquinho mais extensas e vamos aprender aqui hoje o que Deus tem para nos revelar. Você que já conhece a história, sabe muito bem o que é que vai acontecer ali no livro de Neemias, e você que não conhece, vai acompanhar junto com a gente aqui para a gente aprender juntos, tá bom? Com o nosso professor que é o Espírito Santo. Vou fazer uma oração para a gente iniciar então. Muito obrigado, Deus querido, por mais um dia, mais uma semana de vida. Pelo menos na minha vida, aqui na minha família, foi uma semana muito especial, foi uma semana muito legal. O Senhor realmente nos abençoou em várias áreas da nossa vida e eu só tenho te agradecer, Pai. E eu quero que o Senhor também possa ter abençoado os nossos irmãos aqui, os que vão assistir depois, que tenham passado uma semana agradável e aqueles que porventura tiveram algum problema, alguma intercorrência, que o Senhor possa restaurar, assim como o Senhor restaurou a cidade de Jerusalém, como vamos ver hoje, os muros da cidade. E também, Senhor, pedimos a tua bênção para esse mês que inicia agora, mais um mês do ano 2026. Estamos já quase na metade do ano, passa tão rápido e que o Senhor possa nos abençoar, nos agraciar, sobretudo com a tua proteção, com o teu amor, para que possamos continuar nos seus caminhos e abençoa cada um que está aqui, as suas famílias e todos nós. Por isso, nós pedimos a sua presença através do Espírito Santo, que conduza o nosso estudo, que a gente possa aprender juntos o que nós temos a ver aqui no livro de Neemias no dia de hoje. E é em nome de Jesus, nosso Salvador, que eu oro e convoco o Senhor para estar conosco aqui. Amém. Muito bem, agora vou compartilhar a tela para a gente chegar aqui no livro de Neemias. Vamos lá. Vamos então para o contexto inicial, como a gente sempre faz, falamos aqui um pouquinho do que se trata o livro, depois o autor e a sua data de, né, quando foi escrito. Então, o livro de Neemias contém a história do terceiro retorno do exílio. Lembra-se lá nos estudos passados, nós fizemos o livro de Esdras, nós tivemos ali relatado 3 retornos após o exílio dos 70 anos na Babilônia. Primeiro o retorno com Zorobabel, Jesuá, depois o segundo retorno com Esdras e o terceiro para finalizar com Neemias. Então, esse é o livro que fala desse terceiro retorno, aonde de fato acontece a reconstrução dos muros da cidade. E também foca na reforma espiritual liderada por Neemias e Esdras, né? Então, na Bíblia judaica, em hebraica, né? Os dois livros são juntos, Esdras e Neemias. Trata-se da sequência de Esdras, onde foca na reconstrução do, né? Esdras trata da reconstrução do templo e Neemias foca a reconstrução dos muros da cidade. E esse período marca, então, a mudança de comunidade que se torna cada vez mais o centro da autoridade, né? Então, lembrando que já não tem mais os reis, né? Os reis de Israel, os reis de Judá, eles foram extintos pela desobediência e todo, né, os erros que permitiram a comunidade de Israel também fazer, e aí eles deixaram de existir, foram cativos, né, o último ali, Zedequias, foi, né, tem ali os últimos reis relatados ali no livro de Segunda Crônicas, né, Zedequias foi o último, mas tiveram ali também Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim. E aí o povo foi 70 anos cativo, depois da profecia lá de Jeremias também, capítulo 25 conta a história, se passa lá em Daniel, enfim, e o povo retornou então à sua pátria, que é Jerusalém, e Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes I. Então a gente viu na semana passada, né, 2 nomes ali parecidíssimos, Artaxerxes e o Xerxes, e lembramos lá que o Xerxes é o rei Assuero, né, o mesmo
marido da rainha Esther, que inclusive é o próximo estudo, né, da semana que vem aí, é o livro de Esther. Muito bem, então Neemias servia ali como copeiro junto ao reinado de Artaxerxes I, e a renovação da aliança no final do livro é um assunto muito importante, né, onde conclui-se ali a construção dos muros e bem como a transição de autoridade oral para a escrita novamente. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso ali no último capítulo. Autor e data. Foi escrito Neemias ali na segunda metade do século V, bem depois do fim do exílio babilônico. Começou aproximadamente ali em 444. E na minha Bíblia aqui, o comentarista indica que foi Esdras quem foi o autor. E acontece a história ali, mais ou menos, né, em 444 a.C., que é no vigésimo ano do reinado do Artaxerxes I. E o livro apresenta várias situações. Você vai encontrar aqui suspense, situações um pouco difíceis, né? Drama, apreensão, cheio de histórias, fatos históricos e também um número considerável de notas de diário pessoal escritas em primeira pessoa, né? Neemias relata muitas coisas ali. E ele foi nomeado também governador da Judéia, porque ele era influente, né, no reinado, ele era o copeiro, ele era responsável por várias áreas ali, e tinha também o aval do rei aí, então ele figurava muito bem no reinado. Vamos para lá, para o começo, capítulos 1 a 3, Bad News, né, más notícias, e o que é que Neemias fez? Então o livro começa dizendo assim no capítulo 1, no verso 1, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ou seja, ele não estava em Jerusalém, estava em Suzã, junto, servindo ali ao reinado de Artaxerxes I. E aí ele faz essa pergunta: como é que estão os meus irmãos, meus compatriotas lá de Jerusalém? E eles me responderam, verso 3: aqueles que sobreviveram no cativeiro e estão lá na província passam por muito grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Parece Jeremias, né, o famoso profeta chorão, mas eles choraram de dor, de estarem amargurados com o que tinha acontecido com a cidade de Jerusalém. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então veja, Neemias recebe más notícias. Jerusalém estava arrasada, destruída. E aí, gente, ele reconhece aqui, ele começa a falar diretamente a Deus aqui a partir do verso 5. E ele começa a discorrer assim, ó: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos sejam atentos aos teus olhos, e os teus olhos sejam abertos para a oração do teu servo, que está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ou seja, então a Bíblia fala que ele sentou, chorou, se lamentou, e aí ele foi fazer a parte dele. Ele foi jejuar e foi orar. E aí, continuando, confesso os pecados que nós, olha só que bonito isso, ele está confessando o pecado dos outros também, não só os dele, porque Neemias bem sabia que o povo, né, estava lá ou foi cativo e já fora libertado, mas por conta dos seus pecados, então ele também pede perdão pelo povo. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha só, ele abre o coração, ele não é inocente, apesar de ser um grande homem, um grande reformador, você vai ver hoje aqui comigo, mas ele também era pecador. E aqui ele abre o coração. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então você já sabe da história, já acompanhou comigo aqui desde o Pentateuco ali, depois do povo entrando em Canaã e toda a desobediência durante os reinados de Judá e Israel até chegar aqui ao exílio. E aí ele pede misericórdia a Deus, né? E no fim ali do capítulo 1, ele termina ali o finalzinho do verso 11 dizendo assim: faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E nesta época, eu, Neemias, era o copeiro do rei. Então, a partir do capítulo 2 agora, ele vai lá e faz um pedido para o rei, que era o seu chefe maior, né? E aí
ele vem aqui para o verso 4 dizendo assim, no verso 3 ali, dizendo assim: Com muito medo eu disse ao rei: Ó rei, vive para sempre, né? Isso era uma saudação muito comum na antiguidade, né? Rei, vive para sempre, né? Sempre reverenciando ali a figura. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? Porque veja só, no verso 2 o rei pergunta para ele: Ô Neemias, por que você está tão triste assim se você não está doente? O que está acontecendo? Isso é uma tristeza do teu coração. Então ele tinha uma afinidade muito grande com o rei. Então ele tinha uma alta posição, né? Apesar de ser copeiro, a gente achar assim, né? Ah, mas o copeiro é tipo um garçom, o cara fica servindo ali. Sim, mas ele fica servindo o rei, né? Ele tinha assim uma autoridade muito grande por ter essa proximidade. Imagina, ele poderia servir um veneno para o rei, por exemplo, né? Na bebida, poderia colocar alguma coisa na comida ali, um caco de vidro, né? Estou conjecturando aqui, mas né, era um cargo de alta confiança. Então, às vezes, a gente meio que desmerece. Ah, o cara é o copeiro, o cara não é uma função simples. Não, muito pelo contrário. Né? Mas pensa se não tivesse um copeiro, se não tivesse um garçom que serve eu e você aí quando a gente vai comer fora, o que que seria, né? Então a gente tem que pensar em todo mundo. Então, o rei percebeu que ele estava cabisbaixo. E aí, o rei pergunta para ele: O que que você quer, Neemias? No verso 4 ali, ó, do capítulo 2. Então, ele não respondeu de bate-pronto. Olha só o que que ele falou. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Então, antes de responder, Neemias, né, respirou, né, falou: Senhor, me ajuda aqui, eu estou pedindo para o rei, né? Vou pedir, vou fazer minha parte. E aí ele faz uma oração e pede. Se for do seu agrado, ó rei, que o seu servo possa contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais são enterrados, ou seja, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha só o que esse homem pediu. Ele recebendo a notícia de que a cidade estava completamente destruída, ele já sabia disso. Mas aí vem as pessoas e falam assim, ó, não está muito legal, né? O povo retornou lá, mas ainda tem muito entulho, tá tudo bagunçado. E ele fala assim, rei, você me permite eu ir lá reconstruir a minha cidade? E aí, qual foi a resposta do rei Artaxerxes? Verso 6. Então o rei, estando presente, a rainha também, sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo você vai demorar na viagem? Quando que você vai voltar, né? Então, beleza, isso é importante para nós aqui. Vai, mas volta, né? Um pé lá, outro aqui. E a seguir acrescentei: Se for do seu agrado, rei, eu poderia levar cartas aos reis, aos governadores. Então ele já ia fazer um serviço ali para o rei também no meio do caminho. Beleza, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então, veja, não era meramente um pedido, né, gente? Então, ele queria, obviamente, ir lá e ter a vontade de reconstruir os muros da cidade e a cidade, mas ele também, né, tinha a sua. Vai que o rei não deixa, né? Então, por isso que ele orou, pediu a Deus e Deus autorizou. Então, para você entender que o retorno de Neemias, o retorno de Esdras, o retorno do povo pós 70 anos era uma profecia. Era da vontade de Deus. Porque apesar de muitas vezes você ler, por exemplo, ali em Lamentações, no capítulo 2 principalmente, um pedacinho do 3 você vai ver Deus desgostoso do povo. Né? Falou assim: ó, vocês não tem mais jeito mesmo. E aí vem Jeremias e fala: Senhor, mas ainda tem uma esperança. E aí, né, o famoso verso lá de Jeremias de Lamentações 3:23, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E ali Deus fala: então tá bom, meus filhos, eu aceito vocês de volta. E aí, né, então foi a mando de Deus também com a permissão que Neemias pôde retornar a Jerusalém. Então Deus estava com ele, recebe o aval de Artaxerxes e volta para lá. E ali na segunda metade do capítulo 2 você vai ver ali a inspeção dos muros. Então, quando ele chega lá, ele foi lá depois de 3 dias, ele saiu de noite com alguns dos amigos dele e ele foi ver lá, ó, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração e que eu fizesse em Jerusalém. Então, ele tinha uma missão e ele não contou para ninguém. Só ele e Deus tinham esse segredo. Então, ele estava muito convicto do que ele precisava fazer, da obra que ele precisava fazer. E aí saiu de noite, foi ali dar uma averiguada no que estava acontecendo e viu que estava tudo destruído e ficou super chateado, né? E aí ele esboçou uma reação, olha, ó, vejam que situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas destruídas pelos fogos. E aí ele faz um convite: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Falou, chega de sofrer. Também
lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Agora ele abre para a turma, ele fala: agora vamos lá, estou aqui porque Deus me mandou também. E o povo respondeu, né, a liderança que estava com ele: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar este bom projeto. Lembram-se que em paralelo a isso, em outro contexto, o que estava acontecendo também na cidade de Jerusalém. Esdras já tinha chego lá, né, e a reconstrução do templo, que é o que a gente viu no livro anterior, que é em Esdras. Então, a cidade estava se restaurando de volta ali, né? Daí teve aquela famosa autorização que a gente viu lá no ano 457, né? O decreto de Artaxerxes lá no capítulo 7 de Esdras, dizendo, né? O decreto para restaurar e reconstruir a cidade. Então, estava se restabelecendo em Jerusalém a questão da sociedade, da cidade em si, do templo de Deus, né, e da comunidade de Israel novamente. Então, tudo acontecendo ali num espaço de tempo. E aí, Neemias aqui foca muito na construção, na reconstrução dos muros. Muito bem. E aí, verso 20 ali, verso 19, perdão, diz assim: quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos. Presta atenção no nome desses três caras aqui, ó. Sambalate, Tobias e Gesem. Eles vão aparecer algumas vezes aqui no livro de Neemias, sempre querendo atrapalhar a reforma, a reconstrução dos muros. São a oposição. Você vai ver isso no capítulo 4 aqui comigo. E aí o verso 20 diz: eu lhes respondi, né? Neemias era brabão, Neemias não tinha medo, não. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Faça o que vocês quiserem aí, que nós vamos completar a obra que Deus quer que a gente faça. Então promoveu a reconstrução dos muros e ele teve ajuda, mas também sofreu oposição. Não é fácil, né? Quando você quer fazer coisa certa, sempre vem o inimigo lá querer atrapalhar a minha e a tua vida. Muito bem, gente. Terminamos aqui o esboço do contexto da situação, capítulo 1 e 2, muito importante para a gente entender tudo que estava acontecendo. E aqui um breve resumo, para que você leia comigo aqui rapidamente e entenda novamente tudo que estava acontecendo até então. Capítulo 1, a notícia da ruína de Jerusalém. Neemias recebe as notícias que Jerusalém estava em grande miséria, destruída, os muros estavam derrubados, as portas queimadas. Ele chorou, jejuou e orou. Preste bem atenção, quando a gente está em apuros, a gente vai ficar triste, né? Muitas vezes, claro, mas sigamos esses exemplos, né? Na hora do aperto, quantos e quantos exemplos bíblicos a gente vê de que só o jejum e a oração, né? Uma aliada ao outro, realmente é a chave para a saída de muitas coisas. O próprio Mestre Jesus diz, né? Jejuai e orai, né? Muitas vezes, naqueles episódios, por exemplo, onde ele foi, né? Os discípulos foram expulsar os demônios e não estavam conseguindo. E o que que Jesus fala? Esta casta, né? Ou esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. E aí a gente pode um dia falar só sobre jejum, que é muito importante para a nossa vida espiritual. Neemias confessa os pecados do povo e o dele, né? E pede misericórdia. Beleza. E aí o que acontece no 2? Ele vai lá, pede autorização, recebe para reconstruir. O rei autoriza a viagem. Neemias chega em Jerusalém, examina tudo que estava acontecendo, faz um planejamento, convoca o povo e começa a obra. E aí vem os três patetas ali, né? Sanbalat, Tobias e o Gesem, que começam a atrapalhar o caminho. Capítulo 3 agora, vamos entrar. A reconstrução dos muros. O capítulo mostra a organização do trabalho. Você vai ver aqui que a distribuição que Neemias e a liderança fez de forma muito organizada. Cada família ou os grupos ali ficavam responsáveis por uma parte do muro, então era tudo orquestrado, tudo, né? Não era de qualquer jeito. Sacerdotes, levitas, líderes, comerciantes e moradores, todos participaram. Era um movimento assim, né? De um ajudar o outro mesmo. E a reconstrução mostra a unidade, a cooperação e a responsabilidade coletiva. Isso é muito importante na vida da gente, né? A gente é muito individualista às vezes, quer fazer do nosso jeito, não quer ajuda, ou acha que sabe mais que o outro. Então, Deus nos coloca, né, também na situação do coletivismo. A gente precisa cumprir, ninguém faz nada sozinho. Nenhum grande empresário chegou lá por si só. Ele talvez tenha a ideia, talvez investiu o dinheiro, mas assim, ninguém faz nada sozinho. Então, na tua vida, a gente precisa ajudar um ao outro, porque a gente é frágil, a gente tem dons e talentos, mas o outro amigo, a outra pessoa também tem, e a gente vai unindo esforços. E a gente chega aqui no capítulo 4, né? Então, o capítulo 3 fala de tudo isso aí que eu acabei de dizer, da organização, e agora começa a oposição, porque a obra estava tomando corpo, né? Já estava ali levantando umas partes do muro,
E aí vem aqueles caras que querem incomodar a vida. Então eles eram ridicularizados. Essa é a palavra que está na Bíblia aqui, ó. Capítulo 4, verso 1. Acompanha comigo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos seus poderosos em Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Coitados, né? Será que eles vão restaurar o muro? Então imagina você trabalhando, né? Imagina os caras tinham acabado de voltar do exílio, da libertação, eles estavam de novo na casa deles, na cidade deles, e aí fica um cara corneteando ali, não vai dar certo essa obra aí não. Vocês acham que vocês vão conseguir? Vocês são os fracos. Imagine, para o cara pegar um tijolo daquele que ele estava levantando o muro e dar na cabeça de um cara desse é muito fácil, né? Então, assim, não sei como é que eu e você se portaríamos se a gente tivesse lá nessa ocasião, mas é algo muito frustrante. Você está querendo ali fazer a coisa certa e sempre tem uma pessoa que quer atrapalhar a vida. Mas Neemias não era de baixar a cabeça, não. Então eles eram ridicularizados. Então imagina a pressão psicológica e pressão mesmo ali de um embate ali entre eles. Então, e a obra não podia parar, né? Então tudo isso ao mesmo tempo. E aí as coisas iam acontecendo. Os opositores ficaram furiosos, né? Eles não queriam que acontecesse aquilo de jeito nenhum. Então, né, eles tinham ali um domínio na liderança, esses três caras, a Bíblia fala que eles eram bem influentes, então sim, tinham seus interesses políticos, financeiros, talvez, que não queriam que reconstruísse realmente os muros ali. Mas eles também eram, de certa forma, a minoria, porque quem está com Deus tem a maioria, certo? E Neemias fazia o quê, gente? Olha lá, ó, sempre ele estava orando. Olha o capítulo 4, verso 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. Então, vamos falar, vocês estão zombando a gente? Ó Deus, retribua para eles o que eles estão fazendo de mal. Né? Então, Neemias sempre perseverando ali. Ó. Olha que exemplo em momentos difíceis da nossa vida. Tem momentos que a gente não tem saída, gente. A gente vai ter que se abraçar na confiança do Eterno, falar, Deus é comigo, Ele sabe o meu problema, mas muitas vezes saiba que Deus não vai resolver o teu problema na hora que você precisa, ou na hora que você imagina que é o melhor, né? Então, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então, no momento de pressão, não é fácil, eu sei que eu estou falando, né? Cada um aqui sabe que momentos de adversidade, a pressão, ela pode fazer a gente se afastar de Deus, inclusive, né? Mas que a gente tente sempre lembrar aqui no exemplo de Neemias, né? O exemplo da perseverança. Muito bem, capítulo, verso 9 ele também ele fala: nós oramos ao nosso Deus, colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então, a coisa começou a ficar mais intensa, né? O povo trabalhava, mas também se protegia. E olha que curioso aqui quando fala ali no verso 17. Os oficiais davam apoio ao povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Imagine, já é difícil, eu nunca construí nada, eu não tenho esse dom, né? Que, por exemplo, um pedreiro tem de fazer uma casa, uma edificação ali. Então, tem que ser muito bem pensado para não ficar torto, para não cair, para não, né, matar as pessoas. Então, imagine a organização, uma barulheira na cidade inteira sendo reconstruída, e naquela época não tinha maquinário como tem hoje, obviamente, né? Coisa muito mais fácil. Mas imagina a obra sendo feita e os caras com uma mão assentando o tijolo ali e com a outra com uma espada, sei lá o que na mão, para poder se proteger desses palhaços aqui que ficavam tentando atrapalhar. Então não é fácil, gente. Então era uma pressão muito grande, muito grande. E aí aquela pressão, né? Vamos construir o quanto antes, vamos terminar. A obra sempre tem aquele, né? Ó, tem que entregar a obra aí, né? Tá no prazo. Então era uma pressão ali psicológica muito grande. E aí, de dia e de noite, a obra ia avançando, né? Neemias e toda a turma firmes nos seus propósitos, porque o verso 20 diz assim: Nosso Deus lutará por nós. Então, se apega a essa promessa. É uma frase bem curtinha. Pode se aplicar ao contexto, e sim, de Neemias, que é o que a gente está falando, mas leve isso para a tua vida. O seu Deus, o meu Deus, o Deus Criador, o Deus de Israel, o único Deus que existe, ele lutará por nós. Então, aquele momento que você está frágil, né, não consegue resolver o problema, se debruce aos pés do Criador, faça jejum, ore e confie, porque o nosso Deus lutará por nós, pelo seu povo. Muito bem, finalizando o capítulo 4, que é a questão da oposição, chega de oposição, agora vamos para injustiças sociais. Ainda tinha problema na comunidade.
Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade, tá bom? Comentar. Vamos lá. Capítulo 5. Capítulo 5 é a solução das injustiças sociais. Vamos ver o que estava acontecendo. Neemias descobriu algumas coisas. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz para nós. Capítulo 5, verso 1. Estou lendo na NVI, tá bom? Nova versão internacional. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Então vamos lá, os caras tinham acabado de voltar do exílio, estavam reconstruindo as casas, as cidades, o muro, o templo, tudo mais. E aí começaram a reclamar um dos outros. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Alguns diziam: os nossos filhos, nossas filhas, somos muito numerosos, precisamos de trigo para comer e continuarmos vivos. Ó, já começou uma sensação de falta de comida. Outros diziam, verso 3: tivemos que penhorar as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Já começou a faltar dinheiro. E havia outros ainda que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e nossas vinhas. Então veja, quem ficou lá no exílio, gente? A Bíblia diz que ficaram poucos, né, ou os mais simples, mais humildes, mais pobres, que não se sujeitaram a Nabucodonosor e não foram levados cativos. Outros fugiram para o Egito, para outras regiões. Você vai ver lá, por exemplo, Jeremias também, né? Jeremias lá no capítulo 44, mais ou menos ali, 45, ele também foi com a turma lá para o Egito. Então, o povo se dispersou, mas ficaram alguns ali. E aqueles que ficaram, né? Passou uma geração ali, talvez, fizeram negócios com outros povos e tal. Então começou a faltar dinheiro, começou a faltar comida, começou um estressezinho ali. Muito bem. Apesar de sermos da mesma linhagem sanguínea dos nossos compatriotas e os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos de sujeitar os nossos filhos e filhos à escravidão. Olha lá, estava faltando coisas, eles já estavam penhorando até os filhos, já estava voltando um regime de escravidão como era no Egito. E aí Neemias se depara com esse fato curioso, né? Ele descobre ali, ó, eu coloquei aqui, ó, que há injustiça no meio do povo, porque aí sim, né, gente, começa sempre ali um ou outro querendo tomar vantagem, né? Aquele que é mais que tem mais abastado, né, tem uma condição financeira um pouquinho melhor, já começa, ah, não, tá faltando dinheiro para você, eu te empresto com juros. Ah, tá faltando comida? Beleza, compra aqui, ó. Eu vou, né, compra e bota um preço um pouquinho mais caro. Ah, você não tem para pagar? Me dá um escravo aqui, me dá teu filho para trabalhar comigo. Aí começou um movimento, né, que não era legal, porque se a sociedade, se a cultura, se o quesito espiritual estava se restaurando, não poderia prevalecer essas atitudes aqui. E aí diz ali. Verso 6: quando ouvi essa reclamação, essas acusações, eu fiquei furioso. Ó, antes ali o Sanballat lá, o Sanballat e os outros caras lá estavam furiosos porque estavam construindo um muro. Agora é Neemias que fica furioso com essa situação, e com razão, né? Porque se era para fazer as coisas certas, aí ele foi lá e convocou a liderança e falou assim: pessoal, vem cá, vamos conversar e vamos ver o que que a gente pode fazer. E aí a liderança abraçou isso, né? Então Neemias estava com a orientação de Deus por trás. Então ele falou, cara, preciso resolver isso aqui. Então veja lá, né, o verso 8 do capítulo 5. Na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que havia sido vendido para outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. E eles ficaram em silêncio e não tinham resposta, né? Então, tipo assim, deu um cala-boca no povo ali e falou, cara, realmente a gente tá errado. Por isso eu prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vou até grifar na minha Bíblia aqui, ó. O que vocês estão fazendo não está certo. Então veja, toda vez, gente, que você vê alguém passando a perna no outro, alguém tentando levar vantagem sobre o outro, eu acredito que eu e você, como cristãos, a gente tem que se manifestar. Nós não podemos ficar quietos. Lógico que tem maneiras de falar. Você não vai poder falar um palavrão, você não vai chegar lá batendo na pessoa. Mas assim, né? Fazer uma oração na medida do possível, ali no calor da emoção, se você se lembrar, pedir a Deus é isso. Mas assim, se a gente estiver vendo injustiça, a gente não pode ficar quieto. Né? Então, Neemias, assim, ó, o que você está fazendo não tão certo, não está certo o que vocês estão fazendo. E aí o povo
Pois é, Neemias, obrigado por ter avisado. Vamos, realmente nós estamos errados. Eu, meus irmãos, os homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo para o povo. Olha lá, ó, daí começou ali um comentário, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolva-lhe imediatamente as suas terras, né, sem cobrar e tal. E eles responderam: olha só, deu certo, ó. Nós devolveremos tudo o que você citou. Verso 12. E não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Não é o que Neemias meramente estava fazendo, né? Pedindo, né, gente? Isso aqui é um pedido de Deus. Vocês querem restaurar Jerusalém? Então vocês vão ter que voltar aos meus caminhos. E para voltar aos meus caminhos, vocês vão ter que obedecer os mandamentos. Vocês vão ter que, né, andar na linha, né? Acabou a folia, acabou a bagunça, acabou o oba-oba. Então, a sociedade, eles estavam voltando a ser pessoas, né, normais de volta, vamos chamar assim. Mas, então, havia exploração, né? Então, Neemias mandou parar a cobrança de juros, esse negócio de escravidão e tudo mais. E o finalzinho do verso 13 ali diz: E toda a assembleia diz amém, e louvaram ao Senhor e cumpriram o que se prometeu. Então, beleza, agora começou as coisas a entrarem no eixo. Então, Neemias teve que repreender a liderança, né? E todos concordaram ali que realmente estavam errados. E por último, Neemias, declaradamente, ele é um exemplo, né, gente? Ele pede para que Deus se lembre dele. Então, finaliza ali o final. Lembra-se de mim, ó Senhor, verso 19, levando em conta tudo que eu fiz por esse povo. Então, assim, né, ninguém tem mérito próprio, né? Ele não poderia dizer assim, ó, eu sou bonzão, saí lá de Suzã, vim aqui restaurar Jerusalém, agora me adorem, pô, se ajoelhem aí perante mim. Não, aqui, ó, bota, não sei se vocês estão vendo o vídeo, tem uma coroa de papel que a minha filha fez, que eu vou botar a coroa na cabeça aqui, ó. Vou botar uma coroa na cabeça do Neemias, fiquem de joelhos, eu sou Deus. Aí, não, não é isso. Então ele foi lá, vou tirar a coroa aqui, ó. E ele falou assim: Senhor, se possível, lembre-se de mim. Então, muito bem, Neemias está cumprindo a parte dele. Capítulo 6. A intimidação e a conclusão da. Agora a gente chega no ápice, né? Então, se os caras estavam ali corneteando, sendo a oposição em relação ao muro, agora já chegaram numa fase de que assim, né? Ou vai construir esse negócio aí ou não vai. Então, aqui pela imagem, você vê o povo ali com um sorriso no rosto, né? Olha lá, ó, se abraçando aqui um com o outro. Vou até dar um zoom aqui, ó. Olha lá, o irmãozinho abraçando, o muro já está erguido, beleza. Então, vamos lá ver o que aconteceu no capítulo 6. Mas tem lá os três patetas que eu chamei. Lembra não sei se é seriado, o que que era até em preto e branco, quando era pequeno, passava lá, três cabeça doida lá no. Acho que era americano, os caras lá tinham uma série, os três patetas, só faziam coisa errada. Olha lá, ó, os três patetas aqui, ó, Sambalat, o Tobias e o Gesem. Então começa o capítulo 6 dizendo lá o nome desses três caras. E o restante dos inimigos souberam que havia reconstruído o muro, mas ainda não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Ou seja, estava quase, quase, quase pronto ali o muro. E aí os caras foram lá de novo. Vamos lá atrapalhar, né? Vamos intimidar o Neemias e a turma dele. E aí eles não conseguiram, né? Então você vê o relato do capítulo 6 aqui, eles tentam de algumas formas atrapalhar de novo a obra, né? Mandando alguns homens lá atrapalhar e tal, mas a Bíblia é clara em dizer que não deu certo a estratégia deles. E aí tentaram até mentir, né? Se você vê ali, ó, a partir do verso 8, Neemias fala, isso aqui é invenção tua. Então ele mandou uns caras conversar lá com eles, fingir que eram amigos, na verdade não eram coisa nenhuma. Enfim, eles tentaram, intimidaram, botaram pressão, zombaram, fizeram o que quiseram, mas não conseguiram. Por isso, no final ali, no verso 11, diz assim: Todavia eu respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Então, né, Neemias também poderia ir embora, largar tudo aquilo e ficar com medo, mas não, ele aguentou até o fim. E aí ficou ali, ó, percebi que Deus não tinha enviado o que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias, Sanbalate tinham contratado. Então tinham contratado um cara lá para tentar atrapalhar ali o meio de campo. Lembra bem esse nome Tobias, é um desses caras aqui que estava atrapalhando, beleza? Olha lá, ó, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Mas eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Então Neemias não caiu na cilada. Olha lá, o verso 14. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia. Olha só, a Bíblia tem várias profetisas mulheres, algumas extremamente abençoadas, mas também tinha as profetisas do mal, né?
Olha lá, ó, Noadia era uma do mal. E o restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Mandaram até uma profeta lá falar com ele e Neemias não baixou a guarda. E aí, gente, o muro ficou pronto. Alguém se lembra quanto tempo demorou para construir o muro? A Bíblia diz ali, ó, Neemias capítulo 6, verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, que é aproximadamente agosto e setembro. Está falando do mês aqui, né? Demorou cerca de 52 dias. Então, 52 dias, todos os muros de Jerusalém foram reconstruídos. A obra foi grande, né? A cidade também era grande, mas a população fez uma força-tarefa e todo mundo levantou a obra e deu certo. E Neemias, eu coloquei a frase aqui, ó, esfregou na cara deles, né? Então diz aqui, ó, no final aqui, a partir do verso 18 do capítulo 6, assim, ó, muitos de Judá estavam comprometidos com ele, né? Com o caso com Tobias, que era um dos caras que estava atrapalhando ali. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e contar-me o que eu dizia. E Tobias continua a enviar-me cartas para me intimidar. Veja só, os caras construíram a obra, terminaram com muito esforço, com a ajuda de Deus, mas com muito suor na testa ali. E o Tobias ainda ficava cutucando, tentando intimidar Neemias, e o cara não tinha aprendido que com Deus não se mexe. Muito bem, chegamos aqui agora no capítulo 7. Eu não coloquei aqui o capítulo 7, gente, porque ele é um capítulo que é paralelo lá de Esdras. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui para trás. Esdras, capítulo 2. Ele vai contar a lista dos exilados, e nós já vimos no estudo passado. E ele fala exatamente as famílias ali e tal, os mesmos caras e tal. E aí no final, lá em Esdras capítulo 2 ele diz, né, o total de pessoas que voltaram, 42.360. E você vai ver o mesmo número aqui, lá em Neemias capítulo 7 verso 66. O total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos servos, servas, tarará, tarará, tarará. E aí tem um detalhe aqui, eu pesquei um erro aqui. Não vou falar que é erro da Bíblia, senão quem está assistindo depois aqui não vai entender, né? Falar, ah, olha lá, a Bíblia é falha, isso aí que esse cara está falando não serve de nada, a Bíblia é errante, né? Nada disso. Estou dizendo que, né, se você estudar um pouquinho, você vai entender que o que nós temos hoje em mãos são cópias de cópias, né? São manuscritos. Não temos os originais da Bíblia, da época em que foram escritos, mas temos N evidências aí, inclusive pela história e pela arqueologia, de que os escritos realmente prevaleceram, né? Exemplo disso, manuscritos do Mar Morto, 1947, em Cribet Qumran, na região ali do Oriente Médio, você vai ver lá que um beduíno achou dentro de uma caverna vários e vários escritos, e aí a arqueologia levou isso aí, está hoje lá no Museu de Israel, e você vê que a arqueologia comprova que realmente os escritos comparáveis aos escritos que tinham se registrados antes, o nível de cópia era exatamente muito parecido igual, né? Então, você vê, mas a Bíblia foi escrita por pessoas falhas, apesar de, né, homens inspirados por Deus, mas vou apontar um único divergência, que não vou nem chamar de erro isso aqui, né? Mas veja só, Esdras capítulo 2, verso 13, ele fala ali da lista dos israelitas que voltaram, né? Começa a falar da lista de todo mundo ali. E ele fala de um personagem aqui, ó, Adonicão, 666 pessoas, 666. E você vai ver aproximadamente 3 vezes na Bíblia esse número só lá no Apocalipse, na pesagem de Salomão lá e aqui nesse nome aqui. Adonicão, 666 pessoas. Esdras capítulo 2 verso 13. Aí quando você vem para Neemias, capítulo 7 verso 18, família de Adonicão, 667. Tem um cara a mais. Então não faz diferença nenhuma, não é ponto de salvação, né? Não é Jesus falando aqui vire para a direita e no outro livro ele fala vire para a esquerda, não é isso que acontece. Apenas um erro do copista, muito simples de entender, não descaracteriza a Bíblia em nada. Então, o capítulo 7 eu vou passar adiante, porque é só nome de gente aqui, se você tiver tempo, acho que vale a pena você ler. 8 e 9 agora, a leitura da lei e da confissão dos pecados. Vamos lá. Então, até a imagem aqui, ó, o povo ali esperando o sacerdote ali abrir o rolo e ler.
que acontece? Vamos lá para a. Só um minutinho. Esdras aparece na história. Olha só o nosso amigo Esdras aqui, ó, no verso 1 ainda ali, ó. Pediram para o escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor dera a Israel. Então, ele leu os escritos, né? Assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos que podiam entender. E leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça. E aí toda a turma ali, né, ficou extasiada, porque agora nós estamos na nossa cidade, os muros estão reconstruídos, o templo está quase pronto, e aí nós estamos lendo a lei de Deus, né? Aqui, quando se diz lei, você precisa entender. Muitas vezes na Bíblia, você vai ler a lei, ele quer dizer a lei e os profetas. O que significa isso? O Antigo Testamento inteiro, né? Por exemplo, Mateus capítulo 5, 17, se eu não me engano. Jesus fala: Eu não vim revogar a lei e os profetas. Ele está falando do Antigo Testamento, não só dos 10 mandamentos. Mas quando você se depara nessas situações de quando ele fala lei, aqui neste contexto é todo o Pentateuco, né? Todos os escritos até então. Porque ele fala ali de ordenanças, né? Ele fala de costumes. Então, como estava sendo reconstruída a sociedade de Israel, você tem que entender que estava tudo largado. Então, Deus teve que, né, ordenar tudo de volta, inclusive as leis, inclusive a lei moral, que é os 10 mandamentos, né? E era um dia de alegria. Então, Neemias consagra esse dia e o povo todo feliz. E ali você vê no verso 9 do capítulo 8 dizendo assim: Então Neemias, o governador, olha só, Neemias é o governador, né? Lembra que a gente fez lá na introdução? Esdras era o sacerdote e escriba, os levitas e todos estavam instruindo o povo. Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza, nada de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Eles deviam estar emocionados também, porque, né, tinham regressado do exílio, os seus antepassados já não estavam mais ali, a cidade, né, a casinha que eles moravam já estava destruída, eles tiveram que construir outra. Então, acho que era uma mistura, né, gente, de emoção né, pôr para fora, descarregar assim a pressão que estavam ali, né, o sofrimento daqueles caras que estavam tentando atrapalhar. Então, uma mistura de emoções ali. Então, fala assim, ó, nada de chorar. Vamos, levanta a cabeça aí, vamos comemorar que hoje é o dia da alegria. E o povo voltou a estudar a Bíblia e pediu perdão pelos seus pecados. Então, você vê esses relatos aqui no capítulo 8 para que eles continuassem estudando as palavras da lei. Depois, faça um resumo das histórias. Isso aqui é muito legal. Ali a partir do capítulo 9 agora, né, onde eles já confessaram os pecados, como eu acabei de dizer ali, ó, verso 2: levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Beleza, estavam com a alma lavada, né? Falou, ó, queremos ser novas criaturas agora, queremos ser novas pessoas. Não tinha batismo nessa época, né? Mas como se tivessem sido batizados lá. Muito bem. Depois ele faz ali, a partir do verso 5, ele proclama, né, diretamente a Deus, olha, bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e o mais alto dos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nelas existe, o mar e tudo que neles existe. Então, ou seja, ele está remetendo lá o que é o Bereshit, né, ao Gênesis, lá, começo, lá, na criação. Então, ele começa a exaltar Deus porque ele criou todas as coisas. Depois, no verso 7, tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe lá de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Abraão trouxe o nome de Abraão, né? Mudou o nome dele. Visto que o coração dele é fiel. Depois ele entra aqui na história do Egito. Percebe o que ele está fazendo aqui, gente? Ele está voltando aos escritos. Porque agora eles estavam de novo com os escritos. E eu acho que era importante, acho, não, com certeza é importantíssimo a gente lembrar de todos os feitos de Deus, desde lá da criação. Então ele estava replicando, falando ao povo novamente a criação, né? Não fala aqui do Noé, mas certamente deve ter
falado alguma coisa, foi discorrendo, foi discorrendo, foi discorrendo, veio, chegou em Abraão, aí daqui a pouco chegou no Egito e vem vindo na história. Olha só, falou do Egito, do sofrimento, da opressão, do clamor do Mar Vermelho, verso 9. E aí fala dos sinais e maravilhas que Deus fez na frente de Faraó, dividiu o mar para o povo passar, chegou lá do outro lado, na terra prometida, né? Daí chegou no Sinai, olha lá, ó, verso 14: fizeste que reconhecesse o teu sábado santo, desse as ordens, decretos e leis por meio de Moisés, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados. Verso 16: não obedeceram os mandamentos, né? Fizeram lá um bezerro de ouro e vem vindo na história. Aí lá para frente chegaram ali nas outras nações, enfim, até chegar aqui a história do exílio. Então ele dá uma boa pincelada aí na história, faz um resumo muito legal isso aqui da questão da criação até aquele momento. E isso foi muito importante para a sociedade entender que, mesmo em meio de dias difíceis, Deus sempre esteve com o seu povo. Deus sempre está comigo e com você. É a gente que se afasta de Deus. Então, que a gente não siga os mesmos exemplos do antigo Israel. E fizeram um importante acordo. Então, ali no final do capítulo 9, verso 38, em vista de tudo isso, né, ou seja, da história né, que ele acabou de ler aqui, do contexto que estava se passando ali tudo, eles queriam ser novas pessoas, novas criaturas. Então, fazemos um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, levitas e sacerdotes. Você fala, chega de palhaçada, né? Queremos ser pessoas boas, povo de propriedade do Senhor. Então eles queriam obedecer ao Senhor novamente. Isso é muito bonito e ver que realmente Deus ele é misericordioso, né? Porque não é fácil. Quantos erros e a gente também é meio que assim, né? Então a gente também não pode reclamar e falar mal deles, não. Mas muito bem, chegamos aqui já partindo um pouquinho para o final. Neemias capítulo 10 e 11, o compromisso com Deus e o repovoamento de Jerusalém. Então agora a galera tava lá, o sorriso de orelha a orelha, todo mundo alegre, mão para cima, uhul, e vamos lá, vamos ver o que que acontece aqui. No finalzinho do capítulo 10, diz assim: não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Por quê? Os muros estavam de pé, o templo estava ali seus finalmente, e eles falaram assim: não queremos perder de novo o templo. O templo glorioso, a presença do Eterno, com a construção que Salomão fez, que foi destruído por Nabucodonosor. E aí ele falou: não, não queremos perder de novo, não. Agora que a gente vai construir, vamos cuidar, não vamos negligenciar o templo e nem, né, a vida deles ali. E o capítulo 11, 10 e 11 fala disso, né? Então o povo firma o compromisso de obedecer ao Senhor. Isso aqui você vai ler, você vai encontrar exatamente isso que eu estou te dizendo no capítulo 10. Eles prometem obedecer o quê? A lei de Deus, aos 10 mandamentos e as ordenanças e os decretos. Por isso que eu disse agora há pouco, sempre você precisa entender o contexto, né? Isso na teologia a gente chama de hermenêutica e tem também a exegese, são dois conceitos, duas ferramentas poderosas que a gente precisa utilizar no nosso estudo bíblico para que a gente possa entender o contexto, para quem que foi escrito, quem era o autor, o que é que estava acontecendo naquele momento, né? Então você cruza, faz referências bíblicas aqui de um texto com o outro, entende um pouquinho mais profundamente, para que você possa não tirar conclusões equivocadas, né? Então é desta forma que a gente faz um estudo mais apurado aqui da palavra. Então, comparando, indo um pouquinho mais a fundo, estudando a história junto. Então, tudo isso é muito importante para você entender que quando ele fala de lei aqui, neste contexto, diz também as ordenanças e decretos. Por isso que está escrito ali no capítulo 10, no verso 29. Queremos obedecer fielmente aos todos os seus mandamentos, ou seja, aos 10, de novo, porque isso é mandamento eterno. Ordenanças e decretos do Senhor nosso Deus. Então era todo o Pentateuco entregue lá e escrito por Moisés. Muito bem. Temas específicos. Aqui, ó, no capítulo 11, aonde vem o repovoamento da cidade, você vê ali, os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém.
E o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. E as outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades, né? Então ali é como se fosse aqui, ó, Curitiba, capital, tal, né? E aí o entorno ali são a região metropolitana, por exemplo, aqui. Então as cidades ao entorno de Jerusalém. Então quem pode morar ali no melhor bairro ali né, na capital, no centro? Só o sacerdote e o povo por sorteio. E aí eles fazem ali, a Bíblia discorre aqui no capítulo 11 os descendentes de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os oficiais, enfim, discorre aqui de todos eles aonde que eles precisavam estar. Então tinha essa situação aqui eu vou até dar uma grifada aqui em um texto que eu acabei de ver aqui que é bem importante, nessa questão de que o povo fez um sorteio para que cada 10 pessoas uma viesse morar em Jerusalém. Beleza. E aí, gente, o que acontece? Temas muito específicos entram aqui no capítulo 10 e 11. Já que esta reforma precisava ser feita, né, era preciso também se atentar em relação ao sábado, se atentar em relação ao templo, ao cuidado para não negligenciar ele novamente. A questão dos dízimos e das ofertas, isso é bem claro aqui no texto, né? Cuida aí para a gente, ó, verso 31 do capítulo 10. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no dia de sábado ou em dias de festas específicas, não compraremos deles nesses dias. Óbvio, porque o mandamento lá em Êxodo 20 está dizendo que é para você não fazer negócio no sábado, é o dia do descanso, é o dia que Deus fez para que a gente se reconectasse com Ele. Não que nos outros dias a gente não deva fazer isso, sim, a gente deve, mas Deus determinou um dia especial, é o dia que Ele determinou, não que eu e você determinamos. Então não é para fazer trabalho, né? Enfim, aí assumimos a responsabilidade conforme o mandamento de devolver as ofertas. Então ele fala desses contextos específicos, né? Veja só, mais uma vez recapitulando aqui, ó. Eles estavam organizando a sociedade. Então tudo tinha que voltar como Deus tinha ordenado lá atrás para o povo lá no Monte Sinai, né, antes de chegarem em Canaã, para adentrarem a terra prometida e serem o quê? Felizes. Mas nós sabemos que o povo errou e felicidade plena vamos ter onde? Somente na Nova Jerusalém. Então aguardamos ansiosamente esse dia aonde a gente não vai mais ter problema e vamos ser plenamente obedientes, porque vamos ser transformados, né? Vamos ser revestidos de novas vestes para que a gente nunca mais se separe do nosso Deus. Muito bem, então a liderança volta a morar em Jerusalém, como eu acabei de dizer agora há pouco. Os descendentes, sacerdotes, Levi e o restante voltaram a habitar ali também ao redor. E chegamos no último capítulo, que é o capítulo 13. Porque o capítulo 12, gente, ele vai falar também de nomes, assim como o capítulo 7, né? Bastante nome. Se você ainda, que é tua esposa, ou você, mulher que está grávida, aí se quiser uma inspiração para algum nome, eu vou te dar alguns aqui, ó. Zacur, Serebias, Sabanias, Benino, Bigvai. Aí no capítulo 12, Secanias, Joiaribe. Nossa, tem muito nome legal aqui, ó, né? Então era o nome da época, claro que isso aqui é traduzido ao português, né? Então a gente tem esses nomes aqui, mas eram os nomes que não são comuns aqui à nossa tradição aqui do Brasil. Muito bem. Então tem vários nomes ali no capítulo 12. Tem um momento importante aqui no 12 e o 13, né, são as últimas reformas. Já é ali o muro pronto, tal, é aquela coisa toda, a restauração da obediência a Deus, dos mandamentos, da lei, da sociedade, voltando a funcionar para que a cidade voltasse em plena, como era antes, né, de forma plena. Muito bem, vamos lá para o capítulo 12 ali, a dedicação, né? Então, a partir do verso 27, a Bíblia relata que não podia ser diferente, né? Veja só tudo que Neemias passou, né? Saindo lá de Suzã, pediu autorização para o rei Artaxerxes, passou uns perrengues certamente na viagem, chegou lá, viu a cidade destruída. Poxa, todo aquele esforço para quê? Para chegar no final e falar, beleza, vamos cortar. É igual, sabe quando você vai inaugurar a loja, você vai lá e corta a faixa e bate palma lá? Não, a gente tem que consagrar. Chegou no final, peraí, já oramos todo esse tempo, como é que nós não vamos orar no final? Né? Então aqui Neemias vai e faz a dedicação dos muros. Chama toda a liderança, os cantores.
e faz uma festa ali, gente. Muitos cantores. E a Bíblia fala assim, ó, no verso 45 do capítulo 12: celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam cantores, porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de Salomão. Davi e Salomão não estavam ali, obviamente, né? Mas é oriundo da descendência deles. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, Asaf era um dos maestros de música ali, inclusive Asaf escreveu o Salmo 73, muito bonito, eu gosto muito dele. Havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e graças a Deus. Imagine, era como se fosse um coral, coisa mais linda. E assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores, para os porteiros. Então, o movimento da cidade ali estava a pleno vapor. Também separavam parte dos pertences dos outros levitas e separavam a porção dos descendentes de Arão. Beleza, estava tudo em ordem agora. Dedicaram os muros, né? Oraram, fizeram a parte deles para chegar na última parte, aonde Neemias agora teve que fazer uma viagenzinha. Olha lá, ele voltou para onde ele tinha antes ali. Então, onde ele estava antes. Então, no capítulo 13, o que que aconteceu ali? As últimas reformas realizadas por Neemias. Esse é o subtítulo aqui na minha Bíblia. Então, a partir do verso 4, diz assim: antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. E ele era parente próximo a Tobias. Quem que é o Tobias? Você lembra do Tobias? O Tobias é o nome de cachorro do meu amigo Carlos. Depois eu vou mandar esse vídeo para ele. Tobias era um daqueles três que ficavam corneteando, os três patetas lá, lembra que eu falei? E ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incenso, utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho, do novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas sacerdotais. Então, assim, ó, Tobias, ele tinha um cantinho dele ali, ó. E Neemias falou, não, tá errado isso aqui. Não podemos guardar no depósito, né, que vai pertencer a Deus ali, o infeliz do Tobias, que era o cara que era o opositor. Quando tudo isso estava acontecendo, verso 6 do capítulo 13, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, aquele Artaxerxes, né, rei da Babilônia, voltei ao rei. Então ele foi lá fazer uma visitinha. Algum tempo depois, pedi a sua permissão novamente e voltei para Jerusalém. Então Neemias ele teve que ir e voltar. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Olha lá, o templo estava sendo reconstruído e botaram um cantinho para o Tobias lá. Ele não tinha que estar ali. Fiquei muito aborrecido. Joguei todos os móveis de Tobias fora. Olha lá, o Neemias chegou chutando, tipo Jesus com os comerciantes no templo lá, né? Vendendo coisa. Deu uma chicotada nos caras lá. Mandei purificar as salas. Coloquei de volta, né, os utensílios de Deus com as ofertas de cereal e incenso. Então ficou bravo, claro. Tobias era o cara opositor. O que que ele estava fazendo ali? Botaram ele lá. Não tinha que ter feito isso. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho, do azeite. Legal, beleza. Estava organizando tudo de volta ali. E agora a gente chega no quesito do sábado. Se você for pegar uma canetinha aí e quiser pintar na tua Bíblia, você vai ver quantas vezes Neemias fala do sábado. Ele já falou aqui no capítulo anterior, ali, quando a gente falou ali no capítulo 10, ele falou, né? Olha, vocês estão vendendo no sábado, ó, tá errado, vocês estão desobedecendo a Deus. E aqui no capítulo 13, ele vai falar muitas vezes do sábado, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais de 10 vezes aqui, ó. Então vamos ler aqui, ó, a partir para a gente entender o que que ele estava falando, né? Para a gente não ficar em cima só do sábado, não, é para você entender por que que Deus estava falando para Neemias ir lá corrigir o povo. Então no verso 15, diz assim: naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado. Ó, eles estavam trabalhando. Qual é o mandamento, gente? O mandamento diz: 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem teu servo, nem tua serva, nem você. Ou seja, não é para você trabalhar, é para você descansar, se conectar com Deus. E ainda mais agora, na era que vivemos, né? De tanta correria, de tanta coisa para fazer que não tem fim. Você pega a tua agenda, você vai, se você for querer ficar trabalhando, você vai trabalhar 24 horas sem parar, mas uma hora o teu corpo vai pedir água. Com a infinita sabedoria, Deus tão
inteligente que é, não tem nem atributo para falar. Deus inteligente é muito pouco para Deus. Ele já sabia disso, né? Então, tanto que os 10 mandamentos foram dados no Sinai, mas lá na criação o sábado foi, né? O dia que o próprio Deus descansou. E aí você pergunta, mas Deus precisa descansar? Óbvio que não. Mas então por que que ele fez isso? Para deixar de exemplo, assim como os outros mandamentos. Deus também colocou diante de Moisés para discorrer para o povo, falar, ó, esses são os meus mandamentos, esses são revelam o meu caráter, né? Revelam o pecado, que é o oposto. Então por isso que lá em 1 João diz, né? O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Aí, neste contexto, lembra agora há pouco que estava falando de lei? Neste contexto específico, lá em 1 João, esta lei que é mencionada, estas sim são os 10 mandamentos, porque está falando do pecado. Então, não adulterarás, é um pecado. Não matarás, não honra o teu pai e a tua mãe. Lembra do dia de sábado. Não terás outros deuses diante de mim. Não dirás falso testemunho. Tudo isso é pecado se você, né, desobedecer algum dos 10 mandamentos. Você ou eu, né? Me coloco na lista porque eu sou pecador também. Muito bem. Então vamos lá, verso 15. Então eles estavam trabalhando prensando uvas, e ajuntavam trigo e carregavam os jumentos, transportando com vinho, uvas, figos, todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Olha lá, agora Neemias voltou brabão de novo. Então os adverti que não vendesse alimentos neste dia. Havia alguns da cidade de Tiro, Tiro era uma cidade litorânea, que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e de toda espécie de mercadoria de Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse: como que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Perceba comigo aqui, ó, nós estamos mais ou menos em 440 e poucos ali antes de Cristo. Os 10 mandamentos tinham sido dados a Moisés lá em mais de 1000 anos para trás, né? Então isso já tinha sido perdido, assim como tantos erros, né? Por isso que o povo foi levado cativo, porque os mandamentos não obedeciam nenhum, né? Praticamente. Então o sábado também era mais um ali que não estava nem aí. As pessoas não ligavam para isso. E aí vem Neemias e restaurando, lembra-se lá? Restaurando os muros, restaurando o templo, restaurando a espiritualidade de Israel. Então, neste contexto, o sábado também estava sendo profanado. Então, como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Acaso os seus antepassados, olha lá, que eu acabei de dizer, não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus trazer toda esta desgraça sobre nós e esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Porque agora, depois do cativeiro, gente, Deus estava dando mais uma oportunidade, né? Então falou, agora vai, né? Ficaram 70 anos lá, agora vão aprender. Vamos ver se aprenderam? Você sabe que não aprenderam, né? Por isso que nós estamos até hoje sofrendo aí. Muito bem, verso 19. Quando as sombras da tarde, né, ao cair, ao entardecer, né, no pôr do sol, cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, porque um sábado começa num pôr do sol e termina no outro. Isso está escrito lá em Levítico, capítulo 23, verso 32, está escrito lá em Gênesis, no início, né, houve tarde e manhã, né, ou seja, terminou ali uma tarde, né, não tinha relógio, cessou o dia, vai iniciar o próximo dia com o pôr do sol, e aí o ciclo se dava, né, pela o calendário lunisolar. Beleza? Então, no cair da tarde, né, no sábado, ordenei que fossem fechadas, e fossem abertas depois do sábado, tá certo? Neemias está falando, o mandamento está dizendo isso. Você tem que parar no pôr do sol hoje aqui, né? Na sexta-feira, para ali 6 horas da tarde. Você, no sábado, passa com a tua família, vai no culto, vai ajudar uma pessoa carente, vai visitar alguém que está doente, vai fazer o bem no sábado, assim como Jesus o fazia, né? E aí Jesus comenta alguns casos lá, se o e os escribas e fariseus sempre tentando jogar a isca para ver se pegavam o mestre, né? E Jesus sempre, com toda a onisciência de Deus que era, nunca caiu, inclusive dava exemplo, né? Olha, Davi com os seus, né, entraram lá e não comeram no dia de sábado, né? O boi, se o boi cair lá, o animal cair lá no barranco, você não vai salvar o animal, né? Então, assim, os judeus tinham, e tem até hoje, né? O judeu ortodoxo, ele é muito assim, né? Você, não sei se você conhece, mas
Em Israel mesmo, é, eles não apertam nem o elevador, porque o elevador estaria trabalhando no sábado para ele. Isso é muito extremismo, na minha opinião, né? Então nós temos lá as 613 mitzvot, ou seja, 613 leis de Moisés, que eles chamam, que você não pode dar mais do que tantos passos no sábado, que você não pode, se você cuspir no chão numa plantação, você está germinando a terra e está trabalhando a terra. Né? Tem muita coisa que eu acho que aí já é extremismo demais, e o próprio Jesus disse, né? O sábado não é um fardo, o sábado é um dia de alegria, né? O Marcos 2:28, se eu não me engano, diz lá, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, eu não conheço a tua vida, eu não sei se você já teve o privilégio de tentar alguma vez ou, né, guardar o sábado, mas eu digo por experiência própria, é um alento, é uma pausa na nossa semana tão revigorante, não só para, obviamente, para o descanso do labor, o descanso físico, mental, mas eu não sei, gente, é uma conexão diferente no sábado com Deus. É algo que eu não posso, eu tô atrás de uma câmera aqui, né? Eu não posso tirar isso aqui e mostrar para você como é que é. Você não pode entrar no meu corpo. Isso aqui é experiência pessoal com Deus. Então eu te convido, se você nunca fez isso, guarde o sábado. O que é guardar o sábado? Não é ficar trancado dentro de casa, sem falar com ninguém, sem se mexer, né? Não, não, sábado é muito mais do que isso, né? Pega o exemplo de Jesus, quer saber como é que guarda o sábado? Veja o que o mestre fazia. O que que ele fazia? Lucas capítulo 4 verso 16, ele ia na sinagoga, ele ia na igreja no sábado, faça isso. O que mais que Jesus fazia? Cuidava de pessoas no sábado, ajudava pessoas, não era negligente, e nem seria, né? Senão ele não poderia ser o nosso Salvador. Jesus fazia o bem no sábado, como os exemplos que eu disse agora há pouco, faça isso também. É um dia de você revigorar-se. Mas também é um dia de descanso. Não tem problema nenhum você descansar o seu corpo somente. Você precisa, nós precisamos. É igual um celular, recarregar as baterias. É isso que precisamos. Vamos lá, continuando aqui. Verso 20. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, eu mandarei prendê-los. Ó, Neemias era guarda também. Ele era governador, né? Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que no dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Deixa eu ver na outra versão aqui, que é Almeida e Revista, o que é que ele diz nesse texto do capítulo 13, no finalzinho ali no verso 22. Vamos lá. Também mandei aos levitas que purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Então não é, né, a gente fala guardar o dia de sábado. Sim, o que é guardar o dia de sábado? É um dia, como eu já expliquei agora há pouco, alguns exemplos aí, mas eu entendo muito mais que é santificar. Essa palavra para mim tem peso. Por quê? Porque no sábado eu largo o meu trabalho, né? E claro, todos nós temos talvez uma oportunidade de receber um pouco mais, ganhar uma coisa ali por conta de trabalhar neste dia, mas eu, por experiência própria, eu e testemunho para você, eu prefiro não trabalhar no sábado. Eu acho que mais de 10 anos, sei lá, uns 12 anos aí que eu nunca trabalhei no sábado. E vou dizer para você, nunca faltou nada na minha casa. Nunca, né? Já passei por momentos difíceis em todos os âmbitos, no casamento, no trabalho, na questão financeira, em tantas áreas da vida cotidiana de todos nós, porque vivemos no mundo de pecado. Mas vou dizer para você, nunca faltou o sustento por eu tentar ser obediente a Deus. Então, é um convite que eu te faço, eu sei que não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade onde nós vivemos num contexto, nós estamos falando aqui, né, do exílio babilônico, né, pós-exílio, nós vivemos na Babilônia. Babilônia significa confusão religiosa, e nós vamos ver isto lá em Apocalipse, capítulo 17 e adiante. E sabemos que Babilônia foi, se não a maior, né, opositora aí do povo de Deus. E é por isso que a Bíblia bate tanto nesse nome Babilônia. Por isso que vai falar lá em Apocalipse. Sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4, né? Para não sofrerem os flagelos que eu vou impor
para os desobedientes. E aí, nós temos que entender que a nossa salvação é pela graça, unicamente. Mas uma vez salvo, não é salvo para sempre. Ah, não, me batizei, aceitei a Jesus, agora eu vou ali e começo a fazer um monte de coisa errada, de novo. Sim, vai acontecer, porque nós somos pecadores. Mas você não pode voltar para a vida que você tinha antes de conhecer Jesus. É impossível você conhecer Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Mas conhecer de verdade. Não fingir ou por algum interesse, ou porque você realmente não tem assim uma conexão com Deus mesmo. Peça a Deus. Peça a Deus. Eu faço isso direto, gente. Eu falo assim, Senhor, me ensina a te amar mais. Me ensina a desejar mais Jesus. É difícil, a gente não tá pegando, é algo tangível aqui na nossa frente, né? Então fica assim algo realmente pela fé e pela experiência, né? Então, assim, é só pela graça. Mas ao ser salvo por Cristo Jesus, é impossível também eu querer viver desobediente dele. Então, eu olho para a Bíblia e vejo do Gênesis ao Apocalipse, Deus fazendo um convite. Me obedeça? Filho, eu tenho um mar de bênçãos para vocês aqui, ó. Mas vocês precisam ser obedientes. E aí o povo não foi cativo em todas as histórias da Bíblia inteira que a gente vê. E aqui Neemias está repreendendo: respeitem o dia de sábado, que é um dia sagrado. E aí, o contexto que nós vivemos hoje, gente, é as respostas que temos por aí. Veja, eu vou falar com muito carinho, muito respeito e tá tudo certo. Cada um crê naquilo que entende. Mas eu, William, eu creio, eu já li a Bíblia algumas vezes. Inclusive, estou terminando essa aqui, ó, agora. Mais 2, 3 dias eu termino ela inteira. E vou ler em outra linguagem, em outra versão, né? Eu sempre faço assim. Eu não encontrei um texto que diga assim, agora o dia do Senhor é o domingo. Não existe. Você vai encontrar, escuta o que eu estou te dizendo, 8 vezes no Novo Testamento a palavra primeiro dia da semana. Mas aí você tem que fazer, lembra-se lá que eu disse agora há pouco, dos conceitos teológicos, hermenêutica, exegese, você precisa entender o que é que o autor estava escrevendo, o que que ele quis dizer com aquele contexto do primeiro dia da semana. Vou dar um exemplo mais clássico possível. A ressurreição de Jesus, que foi no domingo, foi no dia primeiro dia da semana. A Bíblia não fala domingo, né? No primeiro dia da semana, Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou. E é por isso, ou este é o principal dos motivos, que a maioria das denominações cristãs entendem que o dia do Senhor é o domingo. Mas, volto a falar, em nenhum texto bíblico diz isso. Agora, Deus manda falar. O sábado não é mais o dia do Senhor. Agora é o dia do domingo. Eu desafio alguém que está assistindo aqui a falar de forma pessoal comigo, fazer um estudo profundo, a me mostrar a Bíblia. Aonde está dizendo isso? E a prerrogativa que se usa é: mas Jesus ressuscitou no domingo. E isso é o maior exemplo, e isso já basta para que domingo seja um dia santo. E aí você precisa estudar a história. Constantino, 7 de março de 321. Você precisa entender o que aconteceu com Constantino, né? Isso não, eu não vou ficar se estendendo tanto aqui, porque o livro é sobre Neemias, mas é que ele dá uma ênfase tão grande, gente, no sábado aqui, ó. Eu não posso deixar passar batido, porque Deus colocou que fosse o sábado, saberia, Deus já sabia que isso era um contraponto, que haveria discussão a respeito disso. Tanto que os fariseus discutiam com Jesus acerca desse tema também, né? Como a gente já falou. Mas veja, Deus ele não faz as coisas pela metade. E aí vem o ser humano, por algum motivo pessoal, por interesse ou por ignorância mesmo, ou por alguma situação. Ah, não, mas Jesus ressuscitou no domingo, então domingo é o dia do Senhor. Mais uma vez, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Sabe onde está escrito? Aqui, ó. Não sei se você consegue ver minha câmera. Eu sou um estudioso, eu gosto disso, eu me considero, eu gosto. E aqui está na minha mão o Catecismo da Igreja Católica. E eu fui por 30 anos da denominação católica, então eu conheço bastante. E esse livro aqui, que é o manual do catecismo, ou seja, você é uma criança, você chegar lá, você precisa fazer os sacramentos da igreja, e um deles, né, você passar pela catequese. Então, lógico que isso aqui uma criança não vai ler, mas princípios são tirados daqui. E aqui você lê muitos e muitos textos, isso que eu estou te falando. Então, eu estou tirando da Bíblia, eu estou tentando entender como as pessoas pensam, e eu encontro respostas aqui. Por que que eles entendem que o dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado?
e as respostas estão aqui dentro. E eu convido você a estudar isso aqui para você entender e ver que quem diz é o humano e não o assim diz o Senhor, que é a palavra. E aí outros tantos vão replicando e copiando, né? Então, meu irmão, minha irmã, com muito carinho, se você é de uma denominação protestante, evangélico, protestante, o próprio nome já diz, né, da Reforma Protestante, Lutero, 1517, você protesta contra a Igreja Católica, você não concorda com o que diz lá. Beleza, você não precisa entrar em conflito com os nossos irmãos católicos, porque eu confio plenamente na salvação de todos aqueles que se entregam a Jesus, porque a salvação é pela graça. Mais uma vez salvo, eu vou tentar obedecer a Deus. E aí, mas os católicos adoram imagens. Os católicos adoram Maria. E aí os católicos respondem: não, nós veneramos Maria. E aí isso é um estudo que a gente pode fazer outra hora. Mas, então os protestantes e os evangélicos, entre aspas, guerreiam contra os católicos. Em contrapartida, os católicos guerreiam contra os protestantes, porque eles, né? Ah, porque pastores roubam. Aquela história que a gente vê todos os dias na televisão, no YouTube. Beleza. Mas, se você protesta contra o catolicismo, você tem que ser contra tudo que eles dizem. Mas aí você se esquece que você é evangélico e você está indo no domingo e você reverencia o domingo como o dia do Senhor, baseado no catolicismo, no catecismo da igreja, dizendo que para nós o dia do domingo é o dia do Senhor, ponto. E nós que queremos, e Constantino e a história. Então veja, foi o homem, por isso que Jesus diz assim: cuidado, não obedeçam tradições humanas, mas ao assim diz o Senhor. Né? Em vão me adoram, seguindo doutrinas e preceitos humanos. Então não diz na Bíblia em nenhum lugar que o sábado não é o dia do Senhor, muito pelo contrário, Neemias está reforçando isso pela restauração de Jerusalém pós-exílio babilônico, que era o momento, né, a guerra maior que se teve ali na ocasião. E aí eu vou para um texto rapidinho aqui, lá em Tiago, o apóstolo Tiago, né? Porque aí muitos dos protestantes também dizem assim, não, mas o sábado é do Antigo Testamento, já caiu na cruz, né? Paulo fala lá que não sei o quê. Mas lembra-se, estude o contexto. E aí você vai ver o apóstolo Tiago, lá no capítulo 2, no verso 10, dizendo a seguinte frase: pois quem obedece a toda a lei com L maiúsculo, ou seja, os 10 mandamentos, William, mas não está escrito 10 mandamentos. Beleza, vamos ler o texto. Quem não obedece, para quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpada de quebrá-la inteiramente. Verso 11. Agora ele vai dar o exemplo. Por isso que você tem que ler, não às vezes só uma frase solta, você tem que ler um capítulo antes, um capítulo depois, um verso antes, um verso depois. Verso antes. Pois aquele que me disse, não adulterarás, olha só, ele está falando da lei dos 10 mandamentos, porque a lei com L maiúsculo tem lá o não adulterarás. Também disse, não matarás. Então, aquele, né, Deus, aquele que diz não adultera, não mate. Se você comete adultério, se você não comete adultério, não trai minha esposa, beleza, sou bonzinho, não sou pecador. Mas comete assassinato, ou seja, mata uma pessoa, está escrito que não é para matar, torna-se transgressor da lei. Então ele dá um exemplo aqui. Então, ou você obedece os 10, ou não adianta. É isso que ele está dizendo aqui. Mas não está escrito do sábado. Sim, não está escrito do sábado, porque tem que entender que o contexto, a raiz hebraica, que é a maior parte do Antigo Testamento, o povo já estava acostumado. Tanto que Jesus, Paulo, todos eles ali iam, né, na sinagoga quando? No sábado. Isso era uma questão cultural, eles nasceram naquilo ali. Sim, mas também por trás, presta bem que atenção que eu vou falar agora. Por trás existe a obediência. Porque se Jesus, vamos pegar o maior exemplo de todos, que é o nosso mestre Salvador. Não vou falar nem Paulo. Paulo foi um baita exemplo. O cara escreveu 14 livros do Novo Testamento. Vamos pegar Jesus. Se Jesus não tivesse, se Jesus tivesse pecado, por exemplo, desobedecido em relação ao sábado, ele não poderia ser o meu teu Salvador. Então é mais uma prova de que o próprio mestre guardou o sábado, não por força da lei, porque a gente não é obrigado a guardar os 10 mandamentos, a gente, né, Deus não impõe uma arma na nossa cabeça, porque nós temos o livre-arbítrio, Deus é amor, mas pela liberdade e por amor, Jesus obedeceu.
Não porque Jesus era judeu meramente, mas porque Jesus era o próprio Deus. Ele nunca roubou, ele nunca matou, ele nunca desonrou seu pai e sua mãe, ele nunca teve outros deuses, ele nunca mentiu, ele nunca adulterou, porque não foi casado também, ele nunca cobiçou as coisas dos outros, ele nunca deu falso testemunho, ele nunca adorou imagem de escultura, ele nunca falou o nome do Senhor em vão, e por último, quarto, ele nunca profanou o sábado. Senão ele não poderia ser o nosso Salvador. Então, Jesus, na figura do nosso maior exemplo, que é a nossa grande referência, o que a gente deseja todos os dias, se ele não profanou o sábado, imagina se ele aboliu isso. Não existe nenhuma frase na Bíblia que diga isso. E aqui o Novo Testamento reforça a tese com Tiago e outros textos, Apocalipse fala e tantos outros para a gente. Mas vamos avançando. Estamos terminando aqui. O sábado, então, estava sendo restaurado. Neemias repreende o povo. O sábado é sagrado, lá, né, até hoje, os 10 mandamentos. E lá no Apocalipse a gente vai ver isso aí também, em outros textos no Novo Testamento, para que a gente chegue no fim do estudo de hoje com a frase final de Neemias. Olha só que legal o que ele diz. Neemias restaurou, com a ajuda de Deus, todos os feitos que ele fez, né? E por último, ele diz ali, ó, no finalzinho do verso 31, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Ele agradece a Deus por tudo. Cumpriu a missão, junto com Esdras, junto com Zorobabel, com Jesuá e toda a liderança, conseguiram restaurar os muros, construíram restaurar a cidade, conseguiram restaurar o templo, conseguiram restaurar a sociedade e, por último, conseguiram restaurar a questão espiritual. Pronto, cumpriram o seu papel. Daqui para frente, vamos ver o que vai acontecer nos próximos estudos. E fica aqui 3 perguntas aqui para que você reflita diante do estudo de hoje, inerentes, obviamente, ao contexto aqui. Primeiro, o que Deus tem que ajudar a você restaurar em sua vida? Falamos da restauração do mundo. Pensa aí, aonde é que você está vacilando? Onde é que você está errando aí com a tua família? Onde é que você está errando com Deus, naquele pecado que só você sabe? Aonde que Deus tem que restaurar a tua vida? Ore para Ele, peça ajuda. Seja uma nova pessoa, entregue a tua vida a Jesus hoje mesmo. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui, quando você estiver assistindo. Segunda pergunta: você entende que a restauração está relacionada diretamente com a obediência? É o exemplo que nós vimos com Neemias. Ele lutou até o final para que construiu o muro, construiu o templo, tudo, beleza? Mas agora precisava ser obediente para restaurar por completo a espiritualidade. Você está sendo obediente? Eu vou dar o exemplo dos 10 mandamentos que vimos ali. Quando você olha para os 10, inclusive o sábado, você está sendo obediente a Deus ou você está seguindo aqui, ó, de novo, você está seguindo tradição de homens, você está seguindo o que a sua família te ensinou, você está seguindo o que o seu amigo legal, uma namoradinha que vai na igreja tal. Para que é que você está indo na igreja? Para que que você... Eu não estou pedindo para você sair da tua igreja e vir para a minha igreja, por exemplo. Eu não tenho poder de convencer ninguém e nem desejo isso, né? Eu desejo que você seja salvo, que eu seja salvo. Mas uma vez que você estuda a Bíblia, gente, é impossível você não querer seguir o que Deus fala, a não ser que você não queira obedecer. Então, aonde que você precisa ser mais obediente? E por último, você tem sido obediente a Deus ou você é um cristão morno? Cristão com C minúsculo e com aspas ainda, né? Para deixar aquele cristão mais simples possível ali, né? Qual que é o motivo de você ser um cristão? Você tem que saber que existe Nova Jerusalém. Você tem que saber que nós estamos no tempo do fim. Mas quando que começou o tempo do fim? Daniel fala, Apocalipse fala. Você tem que entender, você não pode viver igual a boiada vive. Você não pode ir na igreja porque alguém vai, porque você está acostumado aí. Você não pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 90 na tua casa. Você tem que se conectar com Deus de todas as formas. Oração, jejum, estudo da palavra. Como é que você quer ser um cristão? Como é que você quer dar exemplo? Como é que você quer testemunhar para as pessoas? Como é que você quer pregar para as pessoas? Eu não estou falando pregar com o microfone, só pregar, falar do evangelho, falar, ó, oh, Jesus é lindo, né? Com aquela emoção, o sentimento, que hoje a gente vê muito isso nas igrejas. A gente vê muito sensacionalismo, a gente vê muito emoção, mas a palavra de Deus é razão também. Sim, sim, não, não. Saia de cima do muro, você é morno. Apocalipse 3:15. Então, não é, nós somos feitos de emoção, sim, mas nós temos que ser feitos de razão também, porque é no nosso cérebro que está aqui no nosso córtex frontal as nossas decisões e dizer assim,
Eu aceito a Deus, eu quero ser salvo, ou eu quero ficar nesse mundo e aceito ficar do lado do diabo? A decisão é minha, é tua. Como é que você quer ser um cristão completo se você nunca leu uma Bíblia uma vez inteira na tua vida? Você nem abre, nem Bíblia tem às vezes. Só vai na igreja para lá cantar. Eu não estou desmerecendo, eu estou dizendo assim, gente, a gente precisa acordar. Talvez hoje eu tenha sido mais enfático de todos os outros estudos para trás. Isso não é combinado. Eu estou sentindo que eu tenho que falar isso para você. O tempo está acabando. Eu tenho que falar isso para você e para mim, porque eu sou pecador também. Tem dia que eu olho e falo, ei, cara, eu não estou afim. Não, não, volta, volta para os meus caminhos. Deus me puxando todo dia. Eu não tô, mais uma vez, eu não combinei, eu entrei num assunto aqui, foi, e eu cheguei nessa última frase aqui, né? A ideia era falar um pouquinho e tal, mas assim, eu tô sendo bem incisivo. Que tipo de cristão que você é? Que tipo de cristão você está sendo para o teu marido, para tua mulher, para teus filhos, para os vizinhos, para o pessoal que você trabalha, para a comunidade que você congrega? Você está enxergando Deus lá dentro ou você está indo pela emoção, você está achando, você está indo pelo comodismo? Porque, meu irmão, minha irmã, os caminhos do Senhor são estreitos. Neemias não foi fácil. Você viu a oposição. Leia com calma o capítulo 4 de novo hoje aqui. Ele sofreu intensa oposição. E andar com Deus de verdade é assim. Não vai ser fácil. Vai ter momentos bons? Sim, claro que tem, bênção. Mas vai ter pedras no caminho. O segredo é não desistir e pela fé e unicamente pela graça, que é dom de Deus, Efésios capítulo 2 8 a 10 pela graça. Ainda bem que é pela graça. Ainda bem que não é por esforço nosso, não é por meramente obedecer mandamento, aquela coisa toda, né? A obediência vem depois. Eu preciso ser salvo pela graça. Então, obrigado, Senhor, pela graça. Então, eu fecho aqui com uma oração, agradecendo o Senhor, porque somos salvos pela graça, porque nós não temos condições de sermos obedientes à tua palavra inteira, os 10 mandamentos e tudo mais. Porque somos pecadores miseráveis, fomos separados do Senhor lá no Éden, ainda quando os nossos primeiros pais pecaram, e nós carregamos essa culpa, Senhor, mas nós não aguentamos mais. Mas nós também sabemos que falta pouco para acabar essa jornada aqui nesse planeta Terra que tem prazo de validade. Mas a esperança, ó Deus, em tantas vezes na tua palavra é a volta de Jesus. Esse é o evento mais esperado de todo o tempo. E nós aguardamos ansiosamente. Nós, eu digo, aqueles que creem piamente que Jesus é o seu Salvador, que existe um Deus, que existe eternidade, mas muitos vão ficar pelos caminhos, Senhor. A tua palavra já diz que muitos fingem ser cristãos, lobos em peles de cordeiro, enfim, tantos por aí. Muitos estão perdidos, vão à igreja, nem sabem por quê. Muitos nunca abriram uma Bíblia, não sabem nem quem é o pai de Jesus, não sabem nem quem que é Abraão, Moisés. E eu não estou aqui, Senhor, me colocando acima de ninguém com um estudo bíblico que a gente está fazendo. Nada disso, Senhor. Sou pecador miserável, talvez um iletrado, assim como Pedro era, é muito mais nobre do que eu, Senhor. Mas eu tenho tentado fazer a minha parte. Tenho tentado levar os meus filhos, a minha esposa nos caminhos do Senhor. Tenho tentado eu, Senhor, estudar a tua palavra, ir à igreja, fazer o bem ao próximo, sair da zona de conforto. E eu acho que é isso que precisa para muita gente, Senhor. Então hoje eu fui, eu acho que mais enérgico aqui no final, mas isso não vem de mim, Senhor, porque eu sou pecador e no meu pecado eu quero ficar escondido com vergonha. Mas eu entendo que o Senhor também pode me usar, Senhor, para alcançar pessoas que vão assistir depois aqui esse estudo no YouTube. Abençoa cada um, Senhor, que ficou até aqui até agora. Abençoa também, Senhor, aqueles que vão assistir depois e que nós juntos, todos nós, possamos nos abraçar e olharmos face a face no nosso Senhor Deus quando chegarmos naquele dia e agradecermos por tudo que Ele fez por nós. Obrigado pelo estudo de hoje, Senhor, pela restauração que nós aprendemos e que a nossa vida seja restaurada a cada dia em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, gente, até aqui, né? Quem ficou e quem vai assistir depois e na semana que vem nos encontramos novamente. Deus te abençoe, um grande abraço e nos vemos no próximo estudo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.